Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com o comentário da Maria do Rosário Patrício e a minha moderação. Sr. Cónigo, continuamos no seu Reflexo, volume 5º, o seu volume mais recente de Reflexos, e hoje reflexo número 30, Heróis sem Rosto. Heróis sem rosto. Não, eles têm rosto. Não têm é comunicação social que lhes dê rosto. Pois, que é um bocadinho diferente. Mas vamos lá ver o que é que isto é. Heróis sem rosto. A Covid-19 mostrou muita ação benfazeja de gente incógnita e sem rosto, mas com elevado coração a cuidar de quem mais precisava. Creio que todos nós temos esta experiência. Abnegadamente houve entrega, sacrifício, horas extraordinárias não pagas. Eram bombeiros, mães, enfermeiras, médicos, visitadores de doentes, voluntários, para só revelar algumas profissões e seus atos caritativos. Onde estão estes? E milhões de outros, cujo rosto já ninguém lembra, e que não foram emoldurados nos anais da história e da recordação dos povos. Lembramo-nos de alguns, mas foram muitos milhares. Por que não estão pintados em quadros, nem deles há estátuas? São gente incógnita e sem rosto, mas com elevado coração. Noutro nível de análise, em que a história e a sociologia podem dar pistas, onde estão os rostos dos imundos, dos vagabundos, dos sem-abrigo, os inquilinos da parte de baixo das pontes, dos escombros do submundo e dos esconderijos dos temporais e da guerra? Ninguém lhes presta homenagem? Pensei que os artistas costumam retratar quem lhes paga bem. E muitos retratos e estátuas dizem muito sobre os importantes. Mas o heroísmo das pessoas sem rosto, que não foi nem é retratado, diz muito mais. Há milhões de heróis que nunca dormiram em bons lençóis e não passam de uma voz abafada no tempo. Em contrapartida, os jardins e espaços públicos estão cheios de estátuas de gente com rosto e de que se conhecem virtudes e defeitos, mas talvez se conheça muito pouco de espírito de sacrifício, de misericórdia e de trabalho. Numa visão política, há países onde os verdadeiros heróis são remetidos para guetos nos subúrbios. Os melhores empregos e as melhores habitações cabem aos mais ricos, aos de outra etnia, aos que pertencem à classe dominante. Há países onde existe igualdade na lei, não na prática. Uns são de primeira, outros de segunda. E a norma é esmagar o direito à diferença. Acontece hoje na Rússia e em territórios dominados por fanáticos. Aconteceu em 1989, na China, na Praça Tiananmen, onde eu já estive, quando as expressões festivas nos rostos de muitos chineses pareciam de esperança, e tudo segurou. Um jovem à frente de um carro de combate. Quem era? Era um herói sem rosto. Quando ouço dizer à minha volta que já não existem heróis, lembro-me sempre daquele jovem sem rosto e sem medo. Que outro nome haveremos de dar-lhe, senão esse, o de herói?
E já repararam que todos os anos são lembrados os militares que morreram em defesa da pátria, a quem laconicamente se chama soldado desconhecido. Heróis sem rosto. Ó Pedro, comentem lá isto. Rosário ataca-lhe. De facto, não é? Há pessoas muito que têm atos heroicos, não é? Eu ainda me lembro há pouco tempo alguém que subia num prédio para salvar alguém, já não me lembro muito bem da história, mas o rapaz que era um imigrante e que subiu não sei quantos andares. Enfim, hoje em dia filma-se com as redes sociais, filma-se, mostra-se, mas a gente andar um pouquinho para trás, né? Se calhar os nossos pais e os nossos avós foram grandes heróis dentro de casa, não é? E nunca ninguém soube. Não é? No cotidiano, no ordinário de cada dia, mas fazendo as coisas ordinárias de forma extraordinária, não é? E portanto, vá lá. Tem outras pessoas que, se calhar por terem uma importância mais, serem mais imponentes, não é? Acabam por ter, como se fala aqui, não é? Aqueles que pagam bem acabam por ter estátuas e acabam por ter quadros e acabam por ficar mais assim, não é? De forma eternizada, não é? Numa estátua, numa imagem, não é? Mas, de facto, não é? Quantas pessoas no dia a dia nós poderíamos valorizar, não é? Que andam por aí, que estão à nossa volta, que nos são contemporâneos, não é? E que são pessoas com atitudes heroicas, seja em atitudes, seja na forma de viver, seja na forma de levar uma doença, seja na forma de ensinar, um professor na escola. Não é? Quantos heróis estão por aí, não é? Escondidos, sem nome e vão ficar assim, não é? Mas é real, é verdade, é bonito meditar um pouco sobre isto, não é? Ver que tanta gente, se calhar, não é valorizada, não é? Mas que deram, e como ele começa mesmo pelo Covid. Quantos médicos tiveram que sair de casa para poder trabalhar, para não ter contato com pessoas, não é? Quanta doação de vida, quanto sacrifício, não é? Acho que é bonito reconhecer também estes atos assim de tantas pessoas aí à nossa volta, não é? E quantas pessoas, se calhar vocês em casa, não é? Estão-se a lembrar da A, B e C que ajudaram e que foram, pronto, que foram importantes em tempos específicos da história, não é? E que infelizmente nem sabemos o nome, não é? Enfim, de facto, o soldado desconhecido, não é? Tem um pouco em todo o lado. Nós temos estátuas do soldado desconhecido, não é? E quem é essa pessoa, não é? Quem é essa pessoa, não é? Os grandes heróis, ó Pedro. Sim. Nós é que julgamos que heróis são aqueles que sobressaem. E é, de facto, herói quem sobressai, mas ficando no anonimato. É verdade, é. E quando é aqui, em vez de dizer os heróis sem rosto, porque é que nós não vamos falar também, em termos religiosos, em santos sem rosto? Tantos. Há tantas mães, até por falar agora aí na família dos nossos pais, avós e não sei o quê, que foram autênticos heróis até na educação que nos deram, naquilo que eram as grandes dificuldades para a educação. A falta de comida, a falta de... Sim. Mas tinham uma coisa boa com eles. É que foram heróis no amor. E aqui a palavra amor tem que ser escrita com letra grande. Porque foi exatamente nisso. Esforçaram-se. Não foram reconhecidos como tal. Mas, de facto, o que fizeram foi isso. Heróis sem rosto. E eu tenho que agradecer, inclusivamente a minha família. E tenho casos, eu gosto às vezes de contar assim umas coisinhas. Não sei se já as contei até, se não. Umas coisinhas que são giras. Eu tinha os meus... o máximo 4, 5 anos. E lembro-me de uma coisa que o meu pai fazia. Ele tinha lá uma vaca, que todos os anos, ou se não era todos os anos, era por lá perto, tinha um bezerrinho. E quando o bezerrinho já tinha o tamanho suficiente e que era vendido, porque era preciso ganhar lá um dinheiro com isso, ele continuava a tirar o leite à vaca. Normalmente o leite não era para nós, filhos. Tirava e era para dar a pessoas pobres que ali havia. E eu lembro-me com os meus 4, 5 anos, assim com muito jeitinho, um caminho adiante, e levar um caneco. Um caneco. Aquilo era um coco de folha de aço, que era aquilo. Eu ia levar lá uma determinada pessoa. E, portanto, eu fazia aquilo. O meu pai dizia, mas leva a tal parte que eles precisam lá, tem lá um bebê, tem lá não sei o quê. Não, eu ia levar o leite. Portanto, eu a pensar neste ato do meu pai. E também, agora mais tarde, começo a pensar no meu ato. Porque eu podia ficar na brincadeira com os outros, mas não, ia todo contente levar aquilo, levar o leitinho.
Vocês não sabem que a pessoa chama-se Hilda. Ela é uma senhora. Neste momento ela mora no Porto ou por lá perto. Quando eu apareço lá para a aldeia, ela às vezes vem à minha procura de propósito para me agradecer assim. Lembra-se? Não, não lembro. Mas olhe, tirou-me a fome muitas vezes com o leitinho que me trazia assim, assim. Muito obrigado. Mas quer dizer, são atos que correspondem aos chamados heróis sem rosto. Coisas tão pequeninas que se podem fazer, mas que, enfim, ficam gravadas ao menos no coração de quem é alvo destas caridades todas. E o meu pai nisso era especialista. Ele tinha uma atenção especial mesmo por pessoas que conhecia, que sabia que precisavam, e depois nós, os filhos, concretamente eu com os meus 4, 5 anos no máximo, e o outro a seguir que tinha já 6 ou 7, e andávamos normalmente ali de casa em casa a levar coisas. Era boa brincadeira. Não, mas Estavam entretidos. mas veja, mas é interessante. Quando me lembro disto, eu penso naquilo que é, eu vou usar a palavra caridade, mas pronto, mesmo que não seja a palavra caridade, esta atenção a pessoas que precisavam. Nós se calhar também precisávamos do leite, mas nós não tínhamos. Porquê? Tínhamos outra coisa. Nós já tínhamos pão, tínhamos batatas, tínhamos arroz, o arroz comprava-se, pronto, mas as batatas a gente tinha e o pão também tínhamos, enfim. Mas são coisas que me ficaram a mim como gravação. E lá está, heróis sem rosto. O meu pai foi um grande herói sem rosto. Não conheço nada dele, a não ser uma frase que eu ouvi quando ele morreu. No dia do funeral, houve alguém que chegou ao pé de mim e disse assim: ai, o senhor já não está para agradecer ao pai porque ele já morreu. Mas deve ter sido o melhor pai em relação a si, em relação a outros pais que eu conheci. Pela honradez, pela veracidade e pela maneira como ele era generoso para toda a gente. Aquilo deu-me uma alegria, nem queiram saber. No dia do funeral, digo. Já agora, para curiosidade, faleceu, ou foi sepultado no dia 30 de abril. O ano já não me lembro, mas do mês e o dia, sim, lembro perfeitamente. Foi. E fui eu a fazer o funeral, claro. Pois. Já por cima. Não, mas há coisas que ficam e tocam profundamente. Heróis sem rosto. E aqui o texto chama a atenção para muita outra espécie de heróis. Inclusivamente, diz aqui, com muita atenção, eu chamo a atenção para isso, atenção, que é aqueles que se dedicam até a sair do seu país para irem fazer, missionação, evangelização. E a gente não sabe. Eu conheço, no meu ambiente, algumas necessidades das pessoas, mas eu não conheço, por exemplo, na África como é. Mas de certeza absoluta que muitas irmãs religiosas, muitos missionários no masculino, muita gente que vai... E agora está muito na moda também haver estas pessoas que se entregam, sei lá, nesta maneira própria de serem... Como é que é a palavra que usam? Não é evangelizadores, Não, tem Médicos Sem Fronteira. Até isso. Voluntários. Voluntários. Leigos. O voluntariado. E agora com jovens até há por aí. Sim, para Calcutá e É tudo. verdade, fazem-se coisas extraordinárias. Jovens que podiam estar na brincadeira, nos bailes e também nas festas do verão, mas não, saem, acompanham e vão passar um mês aqui, um mês além. É bastante heróis. comum e é bom. E imagina o crescimento para esses jovens, não é? E para essas pessoas que fazem isso. Uma vez eu fiz uma viagem com um médico sem fronteiras. BlaBlaCar, não é? A gente compra, aqui não se usa muito em Portugal, mas em vários países existe muito isso, a gente compra um trajeto, não é? E qualquer pessoa que nos vai dar boleia, não é? E fica muito mais barato. E em conversa o indivíduo era médico sem fronteiras. E ele a contar, a esposa também era médico sem fronteiras, e ele a contar assim, às vezes dá para conjugar a mesma missão, saímos os dois ao mesmo lugar, mas às vezes não dá, ela vai para um lado e eu vou para o outro. Mas é cada coisa que se vê, muita miséria, muita dificuldade. E ele fala, eu dei um tempo de paragem porque eu percebi que estava muito em baixo e tal, a conversar assim, porque foram muitos anos seguidos de missões para cá, para lá, e foi contando dessas missões que ele tinha ido, assim, algumas com a esposa, mas de doenças, de falta de medicamentos, e eles, enquanto médicos, estão ali a lidar com aquilo, e eu fiquei assim muito admirada, assim, sensibilizada, porque não contava. E lá está, homens e mulheres que vão, que ficam separados dos cônjuges durante muito tempo, no caso eles não tinham filhos ainda, mas justamente porque a vida não era muito compatível, não é?
mas achei bonito, assim, ela, a minha esposa está lá, agora ela está em tal país, e eu estou aqui porque eu pedi não sei quantos meses de pausa, porque eu precisava, assim, de fazer uma coisa diferente, estar diferente para voltar, porque psicologicamente eu estava muito abalado, não é? Então, quantas pessoas sofrem assim, não é? De ver tanta miséria, mas isto, jovens que vão, médicos, enfermeiros, tanto que é feito no Líbano, também tinha amigos que iam meses para o Líbano, naquela época que aconteceu todas as desgraças lá, e eram médicos, assim, urgentistas, que davam, assim, um tempo da vida, que levavam medicamentos, faziam recolha Então, de nós medicamentos. estamos num tempo em que há muita gente que vai para a Palestina, Exato, sim. por exemplo, exato. e outros que inclusivamente até como para darem a vida, se for preciso, para a guerra, a Exato. defender o povo tal que está a ser massacrado. Eu sei lá, realmente... Há muita gente boa. Há muita gente boa, sim, não é? senhor. Sim, Sabemos que senhor. existem coisas, pronto, dificuldades e tendências, No mas há texto, muita gente no boa texto eu ainda. dizia que esses que vão para terras longínquas, e não é só terras, vão, enfim, atender à causa dos desvalidos, das crianças que precisam de colo e educação, dos aborígenes a quem roubaram a liberdade, a proteção e a felicidade. Mas ainda bem que há quem faça isto. Sim, senhor. Eu estava a pensar, e quando li o texto, e ouvi agora também os vossos comentários, de facto, a comunicação social às vezes traz-nos assim, mas eu acho eu sou um pouco por aí, acho que devia trazer ainda mais bons exemplos. Normalmente a tendência é trazer os maus fazer o exemplos. contrário, é. Trazer os maus exemplos, também no sentido pedagógico de não vamos ser, só que depois acho que perdemos demasiado tempo e horas só a comentar os maus exemplos e não contar os bons exemplos. Mas mesmo assim vão surgindo, e hoje em dia com toda a possibilidade que há de redes sociais isso, e com a multiplicidade que há de canais, se quisermos encontrar conteúdos que nos possam ajudar nesse aspecto, encontramos que se calhar até com alguma facilidade, pessoas a dar testemunhos, há muitos podcasts hoje em dia, e pessoas que dão testemunhos, né, de ações que tiveram. Mas eu pensava nisto tudo e pensava, de facto, e do seu Socorro falava do seu pai, e também me lembro da minha avó e de outros familiares, mas é interessante pensar neste aspecto. O que fica não são sequer as bonitas palavras que nos disseram, e certamente disseram e que nos ensinaram, mas o que fica são os gestos, né? O que Os fica exemplos, As As palavras levam-as o vento, mas os gestos e as Ficam. atitudes o e seu as quando ações... falava do seu pai, mas eu lembro da minha avó também. Ela viviam da horta, ela e o meu avô, mas isto lembro também de miúdo, cada pessoa que lá ia visitá-la nunca ia de mãos a abanar. Ou levavam 3 ou 4 maços, ou levavam 3 ou 4 batatas. Coisas simples, né? Como é óbvio. Né? Mas isto também me ficava, né? E também às vezes me fazia, olha, vai lá levar aqui esta oferta ali àquela pessoa, ou vai, ou então, quando já era maior, vai lá levar este saco de batatas ali. Mas é isto, são os gestos, né? Não era preciso quase fazer nenhum sermão, nenhuma conferência. Acho que e hoje em dia nota-se isso, né? Sobretudo aqui, por exemplo, aqui em Évora, há aqui em concreto, por exemplo, a Fundação Engenho de Almeida tem um trabalho muito, muito interessante nesta questão de promover o voluntariado, né? E não ficam só, e acho que também é importante, né? Por um lado tem a preocupação de formar as pessoas, né? Também de dar formação, mas depois de fazer essa ponte com a sociedade, e tem projetos muito interessantes que a pessoa que tem mais tempo livre pode aproveitar esse tempo livre que tem para ser útil aos outros. E sei que há grupos que vão aos lares, há outros grupos que animam a biblioteca, há outros que animam em vários aspectos, né? Não só na questão social e material, Sim, porque a mas sociedade por exemplo tem também, várias necessidades, mas também vários graus, alguns projetos na questão cultural, né? Das pessoas também, e acho que há muito, é o que estava aqui a dizer, né? Há muita coisa boa a ser feita, há muitos heróis sem rostos na prática, no dia a dia, né? E ainda há pouco tempo ouvi até de uma pessoa com posição social e responsabilidades públicas e testemunhava isso, que também já vivi, felizmente não muitas vezes, mas
passou umas horas no hospital e que reconhecia isso, né? De facto, as condições não são as melhores, mas a disponibilidade das pessoas, né? E aí há mesmo muitos heróis sem rosto, né? De pessoas que no dia a dia e que vai muito além de o que se falava aqui. Eu gosto muito daquela expressão que até mesmo nas mensagens do Papa, né? A todos os homens de boa vontade, né? Portanto, vai muito além de se são cristãos, se não são cristãos. Com A certeza. todos os homens de boa vontade. E acho que é mesmo isto. A todas as pessoas que têm boa vontade, porque não se pode reclamar a exclusividade, seja de grupo for, ou de que ideologia, ou de crença. E até tantas, Ou tantas religião. pessoas que visitam os hospitais, Sim, sim. que fazem voluntariado, né? Tem as pessoas que vão dar os lanchinhos lá no hospital. Sim. Acho isso, pronto, a forma como também nos acolhem muitas vezes. E nos Aqui em apoiam. Évora existe já uma liga já Sim, com sim. mais de 20 anos de Extremamente atividade. simpática, já fiz a experiência. É de Sim. virem ter comigo, de oferecerem coisas para comer e Exatamente. tudo mais. Assim, a pessoa está na espera ali, às vezes horas e horas e horas a fio, não é? E elas passam e conversam um pouquinho e vão passando, precisa de alguma coisa. Essa atenção muitas vezes pode marcar uma pessoa, não é? Existem casos que eu não era grave, mas depois Claro. às vezes casos graves, não é? E acidentes e tudo mais, que foram chegando ali nas urgências e vê assim, não sei, é importante o papel que elas estão aqui a fazer. Sim. Não é? E é uma dádiva do seu tempo, como também já falámos alguma vez, não é? Tantas pessoas mais idosas assim que acabam por viver na solidão e Sim. tantos que na mesma situação dão valor a esse tempo e essa saúde que ainda lhes restam para estar ao serviço dos outros. E isso são heróis. Sem Porque dúvida. também não é fácil muitas vezes sair da sua casa, do seu conforto, num dia de frio, num inverno ou num dia de muito calor, né? Para ir para o hospital ou para ir a um lar da terceira idade ou para ir conversar ou rezar um terço em grupo ou conversar um pouquinho, promover alguma coisa, né? Mas fazer o bem, no fundo, não é? Exatamente. Deixa-me só aqui dizer um exemplo possível que entra aqui nesta linha. Há determinadas paróquias que têm uma liga que tem a ver com a caridade que se presta também. A Legião de Maria. Já ouviram isto? Já. A Legião de Maria costuma, por exemplo, em momentos de tristeza, preocupação, de saudade, porque morreu alguém, vão em grupinho lá ao velório, eles Exato. estão. Exatamente. Isto é um ato de generosidade extraordinário. Isto é, pessoas sem rosto, entre aspas, porque ninguém conta isso. Claro. Ninguém conta isso, mas, no entanto, é um valor extraordinário. Vão, estão ali com as pessoas, acompanham e tal. A Legião de Maria faz muito isso. A própria Legião de Maria também, que vai às casas das pessoas fazer visitas, que é uma das necessidades que cada vez se tem mais nas nossas cidades e vilas e até mesmo nas aldeias, é a visita aos doentes. O visitar doentes é uma das obras de misericórdia que não pode ser esquecida. Às vezes as Santas Casas da Misericórdia passou a ser uma instituição, esquece essa obra de misericórdia. Mas há muita gente que faz isso, e ainda bem, Exatamente. e vão à procura de quem? Olha, eu aqui no texto dizia uma coisa que se calhar vale a pena voltar a ler. É que há rostos dos imundos, dos vagabundos, dos sem-abrigo, os inquilinos da parte de baixo das pontes, os escombros do submundo e dos esconderijos dos temporais e da guerra. E ninguém lhes presta homenagem? Não é bem assim. Há muita gente que presta homenagem exatamente a estes e são os tais heróis sem rosto. Eu queria lembrar que, por exemplo, ali na zona de Lisboa, há gente que todos os dias, ou melhor, todas as noites, anda com uns lanches, com sopa quente, com comida, não sei o quê, e vai à procura lá por aqueles antros para dar de comer a essa gente. É extraordinário isto. É bom. Isto, enfim, sem dúvida nenhuma que há por detrás, quer se queira, quer não, ou uma educação, ou um peso religioso cristão católico. E não é só católico, mas cristão. Para fazerem esta, entre aspas, caridade, sim, andar daqui e de lado para lado, carrinhas que constantemente vão levar. É bonito a gente saber. E quem são estas pessoas? Heróis sem rosto, mas são heróis. Quer dizer que o rosto não é só o facto de ser publicitado. Às vezes também se vai publicitando. Mas as pessoas que são publicitadas com um nome, parece que perdem um bocado a razão de ser e deixam às vezes de andar. Preferem ficar no anonimato.
mas que se faz muito disto, faz. Ainda não há muito tempo que houve, a nível dos hipermercados, com muita gente, e agora até com criancinhas e tudo, a fazer a recolha dos bens alimentares. não é? Sim, Dos Banco Alimentar. alimentos para o Para o Banco Alimentar. para o Banco Alimentar, e depois há o do Banco Alimentar, depois há o Pão e Paz, e há o isto, e há o que Sim. nós temos por aí, há as Casas da Bênção, para distribuir coisas. Quem faz isso, muitas vezes, está a dar de si aquilo, e reparem, aquilo que às vezes não dá à família, que é tempo. Às vezes dá o tempo todo para estas coisas, para ir à procura, para dar o bem aos que precisam, e às vezes não é o bem para a própria família, a gente sabe que é verdade. Mas ainda não há muito tempo que se fez aqui um peditório, e aqui em Évora até deu umas toneladas valentes. E a gente depois via na televisão quem é que estava ali a recolher lá no tapete rolante, tirava daqui, e criancinhas, pá, com 7, 8, 9 anos até. Ai, que é tão bonito isto. Claro, ligados aos escuteiros, mas seja como for, Sim. Sim. seja como for. Eu achei curioso que havia nisso uma reportagem, uma jovem já, mulher, dizia desde os 8 anos que aqui venho. É, Agora já deve ter 20 e tal, né? Portanto, é é um pouco isso, mas sim, acho que extraordinário, tem- extraordinário. apesar de tudo, né? E quando ligamos os telejornais, quase perdemos a esperança por este Sim, mundo. vê-se muita miséria, mas é Vê-se- preciso também noticiar o que é bom, não é? Exatamente. Tem que ser. A Exatamente. esperança. E este tema do herói sem rosto é mesmo para a gente alertar para esta realidade, e é bom dizer o bem de quem Se é faz. bom. Não é? É bom fazer isso. Sim, Há também. milhões de heróis que nunca dormiram em bons lençóis e não passam de uma voz abafada no tempo. Isto é tudo real. Há milhões de heróis sem rosto que preferem não passar bem para ajudar a que outros passem bem. Ainda bem, ó Pedro. Sim, Não é? Sim, senhor. Sim, falava aí também, eu recordo aqui que há trabalho também a ser feito, e aqui do que conheço da Igreja Católica, de grupos, por exemplo, nas prisões, né? Também, Sim. também é uma realidade difícil, né? E dura, mas e às vezes já tem havido testemunhos de reportagens que têm sido feitas sobre esse trabalho, e depois o testemunho dos presidiários, eles a agradecerem, né? A dizer, olha, tem sido fundamental a visita destas pessoas, porque sentimos-nos que não estamos só, estamos aqui justo a cumprir uma pena, mas ainda assim há pessoas que vêm aqui, que dão do seu tempo para Exato. estar connosco, para dinamizar alguma atividade, não é? E sei que aqui em Évora tem sido feito algum trabalho, não é muito publicitado, mas há trabalho feito nesse sentido, até professores de educação moral com os alunos, e trabalhar com esta população, o que é também interessante, não é? E os escuteiros também, não é? Que muitas Sim. vezes têm ações Sim, assim. sim. É muito importante porque vai fomentando desde pequeno essa gratuidade de ajudar por ajudar, não é? Essa gratuidade acho que é importante, e até mesmo fomentar, não é? Nos mais novos, até nas escolas seria muito interessante de fazer ações assim, de solidariedade, de ir despertando para essa sensibilidade. Olha, o outro está em necessidade, o outro precisa de algo, o outro não tem as mesmas condições, o outro não vem à escola. Não é? E se calhar se aqui não temos uma realidade, temos, mas se calhar se não é tão grande ou tão visível uma realidade assim, sabemos que em países mais desfavorecidos isso existe, não é? E no meio dessas guerras, quantas crianças, não é? Desamparadas, sem roupa, sem comer, sem situações, sem casa, não é? Em situações precárias, e às vezes está ao nosso alcance poder ajudar de alguma forma, não é? Ou pelo menos sensibilizar. Sim. Vai dizer assim, olha, preciso, acho que é importante fazer isso nas crianças. Eu, com os meus sobrinhos, quando não quero comer mais. Olha, tem gente que gostaria muito de ter esse bocado de comida que tu não queres comer. Não é? Acho que é uma questão de sensibilizar mesmo, assim, de olhar e dizer assim, tem tanta gente aí em necessidade, o que é que eu posso fazer para ajudar, não é? Continuar a ter mais heróis, não é? Por aí, que cada vez mais possamos ter mais heróis, porque realmente a população vai envelhecendo. Não é? Percebemos uma pirâmide diferente, não é? Invertida. Não é? Essas pessoas vão precisar dos mais jovens. Não é? Se no jovem não tem essa abertura, essa visão assim de ajudar, não é? Ele viu o pai a ajudar, não é? Certamente que hoje ele também faz o mesmo. Não é? Não foi falar exemplo dele, mas certamente que essa sensibilidade está ali.
não é? De nós que vimos os nossos pais tantas vezes fazerem obras de caridade, não é? Isso vai sendo uma coisa normal, não é? Mas às vezes há lugares e há gerações que não têm isso, não é? Que se vê que não têm essa abertura a ajudar, essa abertura a colaborar, a trabalhar, a dar de si, a dar do seu tempo. Não digo ajuda financeira, não é? Que às vezes a gente faz, dar uma moeda é muito fácil, Claro. não é? Mas dar de si é muito mais difícil. Dar um tempo, dar uma hora, dar sei lá, não sei. Né? Participar de algo, visitar alguém, é dar de si. Né? E isso é muito mais bonito assim. E acho que precisa ser trabalhado, ser fomentado, ser falado. Se você pode, ajuda. Se você pode ir visitar um lar, um hospital, se você pode passar ali nos corredores no hospital e dar uma palavra de apreço e de esperança, tem tanto valor. Sim, sim. Tem tanto valor. Vamos ser heróis. Eu faço isso também com um bocado de jeito. Tenho jeito para isso. Tem? Não, tenho jeito, tenho jeito. Não tenho muitas vezes o tempo que queria ter para fazer coisas dessas, mas naturalmente, eu até sou de tendência para isso, para ser um herói sem rosto, em muitas coisas. E prefiro que nem conste. Mas faço muita coisa desse género. Com certeza. Porquê? Porque viu fazer. Sim. Mas é isso mesmo. Sim, porque o objetivo do fazer, quando se faz honestamente, não se está à procura do Exato, não é? holofote. A direita não precisa saber o que fez a esquerda, ou Exatamente. vice-versa, não é? Olha, Agora, eu vou dizer isto num contexto que não é daqui, deste texto de hoje, mas ajuda a perceber. Tudo isto aqui significa que a pessoa cumpre determinadas, vou chamar, virtudes humanas. E a virtude não é só uma coisa que eu faço porque me custa. Não, é uma coisa que eu faço porque me habituei. Exato. Porque a virtude, quando se realiza, ela passa a ser um hábito bom. Ao contrário de um vício que é um hábito mau. Mas hábito significa que é uma coisa que se faz uma vez, outra, e muitas vezes. E há pessoas que estão habituadas naturalmente a ser virtuosas. Não é no mau sentido que a palavra virtuoso tem. É cumprir virtudes. Mas sabem, quando é que isto acontece mesmo? Das pessoas terem uma vida, vou chamar-lhe de virtude, para poderem ser heróis sem rosto. É quando a base da vida da pessoa assenta numa coisa que nós chamamos a verdade. Pode ser um bocado complicado definirmos o que é a verdade. Porque muitas vezes nós confundimos verdade com opinião, com o que me dá jeito, com o que eu acho que... E isto do acho, se for transposto isto para uma ideologia, é o achismo. É assim. É. E como o achismo é uma palavra que termina em ismo, eu uma vez disse isso, se me levaram a sério. Tenham medo das palavras que acabam em ismo. Não é só o cismo. Não, pensem em qualquer ideologia e vocês vão falar em socialismo, em comunismo, em marxismo, neoliberalismo. Quando as palavras terminam em ismo, em português, tenham medo delas. E esta que estava a falar é o achismo também. Eu acho. E porque as pessoas, quando acham, têm uma opinião que querem que seja essa a única verdade. Não, mas eu não estou a pensar essa verdade. Tem que ser uma verdade de vida, que é o contrário de hipocrisia. Não é uma verdade do que se diz. Não é uma verdade do que se pensa, é uma verdade do que se vive. Exatamente. Quando a verdade do que se vive é que define a pessoa, tudo o resto na pessoa é virtude. Eu vou dizer isso outra vez. Isto é autêntica filosofia. Este aqui é para registrar, repita. Já não digo tal e qual com as mesmas palavras, mas é assim mesmo. Quando a verdade da vida implica que a pessoa não é mentirosa na vida, portanto, há mesmo verdade, não é no que diz nem no que pensa, é no que é, no que parece ser igual ao que é. Então, a vida desta pessoa é uma vida de virtude, quer se queira, quer não. Porque não engana ninguém, exatamente, está disponível, é verdadeiro. Se não, é hipócrita. Claro. Quando há hipocrisia, não há virtude. Nunca. Quando há verdade, há sempre virtude. Mas é uma virtude própria de quem, por hábito, pratica o bem. É herói sem rosto. Eu estou a olhar aqui para a cara da Rosário para ver se ela tem cara de herói. Não, é só de heroína. É de heroína. Olha que heroína é o nome de uma droga. Sim, pensei logo nisso.
Não, Mas mas, ela não tem cara de droga. Mas é verdade isto, não é? sim, 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 é Eu, verdade. pelo menos acho que vocês concordam com esta minha Com afirmação certeza. Não, sem dúvida. genérica. Não. Isto é genérico. Porque isto exigia uma explicação muito grande e falar aí de virtudes para aqui, de coisas para além, do que é depois a verdade da vida, o que é as outras verdades, o que é que isso tem a ver. Mas acho que genericamente as pessoas já compreenderam um bocadinho. Quando há verdade de vida, isto é, quando não há hipocrisia, a pessoa, quer queira, quer não consegue enganar. Então, se não engana, é virtuosa. Pronto. Exato. Exato. Viva a virtude. Sim. Era aquilo que um pouco eu dizia há pouco, né? Não é pelo sermão que lhe foi dado, tens de ser bom, tens que ser generoso, Sim. tens que ajudar as pessoas. Não, foi É pelo exemplo. pelo exemplo. E esse exemplo que contava e outros que nós estamos a falar, as pessoas se vivem isto de forma natural, nem porque para ter um aumento salarial lá no hospital, porque é um médico muito virtuoso. Não, né? Não é por aí, é porque sai mesmo da pessoa, não é? E ainda mais nestas pessoas que estás a falar que são voluntários, não é? Que aí não estão à procura de nenhuma remuneração em nenhum aspecto, mas estão a fazê-lo por essa necessidade de vida, não é? Tenho este tempo, podia estar aqui muito bem no meu sofazinho, como dizia a Rosário, está a chover, aqui sossegadinho, está muito calor, então fica aqui mesquinho. Não, mas vou, né? Assumi este compromisso, esta entrega e estou a fazê-lo Mas foi por verdade de foi aqui coração. dito uma palavra que eu quero pôr outra vez Sim. ao de cima. A honestidade. Honestidade. É verdade. É que a verdade da vida, quando é verdade vivida, obriga a que seja honesto. E a honestidade é uma palavra que está presente em quem tem rosto de caridade, mesmo que não tenha esse rosto aí espelhado nos meios de comunicação social. Exatamente. Agora, gostava que isto entrasse também numa outra questão. Sim. Nós não vivemos só nós com os nossos amigos e os nossos familiares. A organização política da vida é mesmo política. Somos nós com os outros todos. E quem tomou conta destes valores, da vida, foram os partidos políticos. E os partidos políticos não são forçosamente orientadores para a virtude. Olha o que eu estou a dizer agora. Até parece que é ofensivo, mas é verdade. Os partidos políticos não orientam ninguém para ser virtuoso ou viver a virtude, muito menos viver a verdade. É a verdade deles, de cada um. Isto é, transformaram a vida em ideologias. E olha que uma vida transformada em ideologias normalmente não é boa para haver indivíduos ou rostos ou sem rosto. Não é? É o contrário. Porque as pessoas depois pensam, deixa-me buscar o que eu quero, deixa-me buscar o melhor para mim. Por isso é que eu também dizia aqui no texto que os melhores empregos e as melhores habitações cabem aos mais ricos, aos das outras etnias, aos que pertencem à classe dominante. E quando isto depois entra em termos de países, há países onde existe igualdade na lei, mas na prática não. Isto é politiquice, então não é verdade. E infelizmente em Portugal isso Em verifica-se. Portugal começa já a ser assim também, ou não digo que comece, mas continua Tem, a ser. tem sido assim. Continua. Porque ainda há pouco tempo vi uma notícia e eu ficava a pensar nisso, né? Agora se calhar posso fugir aqui um bocadinho, mas vai de encontro a um exemplo. E até dava o exemplo que era por um lado positivo, depois negativo, mas depois eu pensava no seu contexto, pensava, mas isto não faz sentido. Porque em Portugal há dois sistemas depois de pagamento de pensões. Sim. Há o da Segurança Social, que segundo os últimos dados cresceu muito pela contribuição dos imigrantes. Portanto, isto aqui já derrota todas aquelas narrativas que os imigrantes vêm fazer mal porque fizeram aumentar o bolo da Segurança Social. Portanto, se calhar não vem só fazer mal. E depois há a Caixa Geral de Aposentações. E a Caixa Geral de Aposentações teve o bolo contrário. Teve um grande déficit, mas também tem menos contribuintes porque é só aquela que paga aos funcionários públicos, aos funcionários do Estado. E eu ficava a pensar nisto, mas porquê esta divisão? Não é? Ok, a pessoa é funcionário do Estado, senhora, cumpre serviço público, muito bem. Mas isso
é distinto do trabalhador por conta de outra, de um empresário. É isso. Por Uns que são razão? de primeira, Por que razão, não outros é? são de segunda. Mas isto E não foi, a norma... mas e a isto não foi criado no Estado Novo. Ok. Pronto, é Mas só, não, só para refletirmos um bocadinho. estamos a dizer que isto Ter aplicado aqui à a política... colherada que política. não, mas isto aplicado à Não política... pode faltar. Quando a gente diz à política, estamos a pensar nos partidos, porque se fosse Exato. uma política genérica, Sim. se calhar não era bem assim. Exato. Agora, aplicado à política, lá está, uns são de primeira, outros são de segunda. Pois, E curioso. qual é a norma? É esmagar o direito à diferença. É que há partidos que só acham bem o que é do Estado. Uhum. Sim. Há outros que querem que seja a livre escolha. Seja o E oposto. depois não se entendem. Mas todos querem estar naquele patamar, a ganhar muito, trabalhando cada vez menos. Eu tenho muita pena de dizer isto, mas tenho que o dizer. Há para aí câmaras municipais, não digo quais, de algumas conheço eu, onde as 35 horas semanais que o trabalhador deverá trabalhar, porque ganha pelas 35 horas, às vezes não trabalha uma ou duas. Anda por ali. Mas trabalhar mesmo a sério. Bateu o cartão. Não, mas é isso. Ficar o ponto. Mas trabalhar mesmo a sério não se vê. Sim. Porque para mim o trabalho é transformar a matéria Exatamente. a favor dos seres humanos. Isso é que é trabalhar. E de uma forma útil. Se for de uma forma para brincar, também não é trabalhar. É brincar, pronto. Se não for transformar a matéria a favor dos seres humanos, também não é trabalhar. É simplesmente ser uma máquina. E se pomos a máquina sozinha, ela faz tudo, não é? Pronto. Então, se o trabalho é assim, a transformação a favor dos seres humanos, para que a utilidade faça que os seres humanos sejam cada vez mais humanos, ótimo. Isso sim é trabalhar. O que é que eu vejo por aí em várias câmaras municipais? Vejo gente que se chama trabalhador, mas não vejo o trabalho dos trabalhadores. Quer dizer, estão a ganhar, vou dizer indecentemente, à custa dos outros que trabalham e que descontam, porque estes não estão a descontar como deve ser. Isto é, não estão a ser honestos. Olha, tal honestidade. Lá está. Não estão a ser verdadeiros. Portanto, não entram aqui. São rostos. Não. São como é que a gente lhe chamava aqui? Heróis. Não são heróis. Eu É que sou não os chegam nem a anti-heróis. ser heróis porque nem rosto não há para nada. Isto é a minha maneira de ver, mas eu estou a ser um bocadinho agora torto. É? Sim. Mas está bem, não levem a mal. Claro. Porque vocês sabem que é verdade. Sim. Também sabemos que não são todas as pessoas. Não é? Exato. Como nós porque, falávamos, há como em tudo- ainda muita caridade e muitos heróis por aí. E, de facto há pessoas que assumem o serviço público e vivem como uma missão e de facto às vezes encontramos em repartições pessoas que ajudam e que facilitam e nós percebemos isto funciona porque há aqui 2 ou 3 que fazem funcionar, não é? E há pouco só levantava esta questão porque cá está, na organização da sociedade democrática portuguesa há 50 anos tentou-se fazer algo diferente do que estava antes, não é? Que se considerava injusto, mas afinal, ao tentar fazer algo diferente, também creio que se criou aqui uma injustiça, creio eu, né? Na minha visão, mas pronto. Não sei, Rosário, mais alguma Com esta questão? tua frase, eu lembrava uma frase da faculdade que dizia que a escola discriminava os alunos ao tratá-los todos por iguais. Porque se nós damos a mesma fatia a todo mundo, da mesma forma, nós vamos criar desigualdades porque eles já vêm desiguais, não é? Isso é aquele desenho, agora fizeste-me lembrar, não sei se já correu na net, e às vezes corre, que estão 3 bonequinhos com um muro, Como assim? não é? E depois tem 3 patamares, Sim. não é? Então tem um buraco que é o que passa porque... Não, como é que é? Porque tem a ver com esta questão. Vê se agora me recordo. Tem 3 patamares. Está todo no mesmo nível. É isso? Não está, não. Eles têm patamares diferentes. Porque cá está. Lá está, mas está escondido Porque patamar. o tratar igual provoca desigualdade. provoca desigualdade, não é? Exatamente. A ideia é essa. Então vamos lá. Então era preciso realmente cuidar dos alunos de forma É diferente. ver se a gente se entende em relação a isso. A igualdade. E mais uma vez aquilo que eu dizia há bocado, tenho medo das palavras terminadas em ismo.
A igualdade não pode nunca identificar-se com o igualitarismo. Ismo, termina em ismo. A igualdade de oportunidades, a igualdade na expressividade e possibilidades, a igualdade das competências, mas também a igualdade nas possibilidades de se ter essas competências. Porque depois é impossível. Um estudou mais um bocadinho, teve uma nota melhor. Porque é que há de ser tudo corrido da mesma maneira? E eu estava... Isto aqui agora é uma facada no nosso processo normalmente educativo. No meu tempo de aluno, ter um 10 ou ter um 15 não era a mesma coisa. Exatamente. Agora, até ao 9º ano, que é de 1 a 5. O ensino básico, sim. De 1 a 5, isto não são notas, isto são níveis. É verdade que ter um nível 5 não é a mesma coisa que ter um nível 2. O nível 2 chumbou, pronto. Mas ter um nível 3 e ter um nível 5 e os dois passarem a serem os dois iguais, não é a mesma coisa. Não é. Não é? O igualitarismo é lá isso que vocês diziam. Sim. É uma das formas de nós estarmos a dizer uns aos outros: olha, quer estudes, quer não estudes, é igual. Quer te esforces por praticar o bem ou por praticar o mal, é igual, é a mesma coisa. E infelizmente a sociedade atual portuguesa, interessa-me esta, está muito baseada nos igualitarismos. Sim. Cuidado com isso. Sim, é o que a Rosário estava a dizer. É isso. E isto não é... E não se pode... Não é bom. Quer dizer, nem sequer há heróis sem rosto quando há igualitarismos. Claro. Quem é que sobressai? Sobressair da mediania já significa que é diferente da mediania. Exato. Nós não, é tudo mediania. Mas pomos-nos todos no patamar de superior. Uma mediania de gente boa. E agora onde é que está a vossa bondade? Seria bom. Onde é que estão as vossas virtudes? Isso seria onde é que estão bom. o que vocês fazem? Mas depois é o que estamos a dizer, mas depois a prática, não é? É isto. Na lei somos iguais. Na lei? Na prática Ok. não. Eu dizia Pois, isto exato. aqui. A lei... Eu dizia isto aqui. Há países onde existe igualdade na lei, não na prática. Na prática. Eu já há muito tempo que escrevi isto e sabia o que estava a dizer. Vocês julgam. Pois é verdade. Ainda estava atual. É verdade. Sim. Isto agora falou para esta questão política e nós dizemos é como quando o governo, no início do ano, vamos aumentar todos 5%. Para quem ganha 500, pronto, é 5%. É Pois. 5% 500, agora 5% tem 5.000, Já é um bocadinho mais. portanto, não é justo, né? O igualitarismo não é justo, não é nada justo. E cá está, não querias ser heróis sem rosto, mas Sr. Conde, para terminarmos, pomos o ponto final dos heróis sem rosto. Naquilo em que o texto terminava também. Temos a simbologia do chamado o soldado desconhecido. Sim. E na palavra soldado nós estamos a ver alguém que deu a vida em defesa da pátria. Mas estamos a ver isto pelo lado da guerra. Bom, pondo isto no outro nível, inverso à guerra, inverso ao ódio, e a favor da virtude e da caridade e da honestidade e da verdade de cada um, era tão bom, tão bom, que houvesse milhões e milhões de soldados desconhecidos para o grande público, mas conhecidos para a virtude e para aquilo que de facto nós deveremos ser. Era tão bom que as pessoas fossem verdadeiramente heróis, com um rosto humano, ainda que não tenham rosto nos meios de comunicação social. Sem rosto Concordo. mediático, mas com rosto humano. Mediático é a palavra própria. É bom. Sim, senhora. Apesar de, eu defendo, e é um pouco o que eu procuro fazer no meu dia-a-dia, Ok. é destacar notícias e factos que demonstrem isto, né? Que há esperança, pelo menos. Então, nessas condições, meios de comunicação social ou mediático. Atenção que nós temos alguns meios de comunicação social que são capazes de gastar horas e horas e horas em conversa sem jeito nenhum e apelam a tudo o que é contrário à disponibilidade. Exatamente. Apelam sem dúvida nenhuma àquilo que é o contrário. O que é que eu quero dizer? É que cada um se esforce por dar mais nas vistas. Isto é como se fosse nos futebois este clube
aquele clube, este jogador, aquele jogador, e depois passam a vida a comentar que este é assim, que o outro é assado, e ninguém faz nada por ninguém. É só para terem os bolsos mais cheios. Não, por aí não são heróis sem rosto. São rostos sem heroísmo. Aí é que está. Esta foi boa. Foi. Foi. Rosto sem heroísmo. Foi. Foi. Sim. É verdade. Muito rosto sem heroísmo. Sr. Corno, muito obrigado. Maria do Rosário, muito obrigado. Assim que nos veio e ouve, também muito obrigado. Esperamos ter contribuído também para refletir um bocadinho em todas estas pessoas e recordar-se que tantos rostos conhece que são heróis, mas que no mediatismo não são heróis sem rosto. Voltamos a marcar encontro no próximo Reflexo. Até lá, se Deus quiser.